E hoje estamos aqui para falar sobre maternidade com ela, que mais uma vez incansável apareceu aqui para nos abrilhantar. Vamos ver aqui. Se nível, não vamos perder tempo, né? Porque o tempo para uma mãe de 6 é muito precioso. Isso, Samia. Tudo Meu bem? Deus do céu, demorou, mas saiu. É isso aí. A gente sofre um pouquinho, mas vai, mas vai. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Posso estar complexo. É É, paternidade? Então, real é isso, maternidade entendeu? real, né? Exatamente. Eu te agradeço muito, né? Queria começar falando realmente sobre essa questão da maternidade em si, desse sonho da maternidade que é para muitas mulheres, né? Um sonho de vida mesmo, um projeto de vida, né? E para outras parece ainda um mundo tão distante, né? Mas que eu queria te perguntar mesmo assim, do começo, já pela sua experiência, que essa experiência se renova em tantas vezes, né? Por que você acha que as mulheres ainda têm tanto medo de ser mãe? Ou não se sentem atraídas pela missão de ser mãe, de alguma forma? Ô, Samir, eu acho só que o seu. Eu não sei, eu acho que ele tá com pouca bateria, porque ele tá entrando e saindo. Não sei. Não sei se é o meu que tá com pouca bateria. Eu vou tirar o meu também. Tirei o Tá meu. ouvindo? Beleza, agora eu tô ouvindo direitinho. Tô ouvindo. Ah, então tá bom. Então, Felipe, eu acho hoje. A gente tava até outro dia, a gente se encontrou, né? E aí era É. véspera do meu aniversário. E aí eu falei, nossa, eu gosto de fazer aniversário. Eu gosto de fazer aniversário porque a gente fica mais experiente. Fica mesmo. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom os anos irem passando e a gente tendo experiência de vida. Tem coisas que não adianta a gente ler. Tem coisas que a gente precisa viver, né? E eu acho que assim, quando eu casei e tal, e pensava sobre a maternidade, a gente tem um pensamento um pouco de alguma maneira utópico, assim. A gente pensa assim, graças a Deus que é assim também, né? Porque eu acho que senão também a gente não fazia as coisas, porque a gente ia ficar morrendo de medo. Então, acho que a gente tem um pensamento, nem utópico, mas a gente tem um pensamento assim, muito. Também não é simples a palavra, mas é um pensamento que não abarca todas as coisas. Porque a gente não viveu todas as coisas. Então a gente nem consegue muito bem até dar muitos conselhos às pessoas, porque, né, sei lá, eu acho que até quando a gente vai explicar, eu vejo muitos casais jovens e falam, eu não consigo explicar para os meus pais que eu quero ter muitos filhos, né? Não consigo explicar para os meus pais que eu gostaria de ter mais do que um, dois filhos, porque eles acham que eu sou louca, né? E eu acho que, de fato, quando a gente é jovem, a gente dá umas explicações meio loucas mesmo, que os nossos pais falam assim, cara, essa menina tá doida, né? Mas eu acho que assim, tem o seu lugar, tem o seu lugar. O jovem tem essa capacidade, né, da gente fazer coisas sem um pouco medir as consequências, né? Uhum. Então eu acho que assim, mas também por outro lado, há muito medo em relação à maternidade mesmo. As pessoas ficam com os comentários desapareceram. Para você Elas também? pediram para eu tirar aqui Ah, tá. temporariamente, que eu acho que elas querem te ver, não é Ah, tá verdade? bom. Então eu acho que há muito medo em relação à maternidade, porque, de fato, a maternidade é algo que traz para a mulher muitas consequências, né? Ela traz mesmo, assim, eu acho que assim é bobeira a gente fingir que essas coisas não existem, né? Então, de fato, eu me lembro que quando eu estava na pediatria, e o pessoal falava assim: o pessoal não quer amamentar porque ficam colocando na cabeça das mulheres que amamentar faz o peito cair. Desculpa falar assim. E aí a gente, isso é bobeira e não sei o quê. Não é bobeira, é real. É real, isso acontece de fato, né? De fato, se você tem várias gestações, o seu corpo sofre com isso, né? A gente tem de fato um consumo de energia, não só física, como emocional, né? Mas
Por outro lado, esse consumo de energia, ele não é um consumo de energia que você consome e vai para o nada. É uma energia que você consome e uma energia, na verdade, que ela se transforma em algo muito bom dentro de nós, né? Esses dias eu dei uma palestra sobre a vocação da mulher e, tipo, a temática da palestra, assim, o que eu queria falar sobre a vocação da mulher é que, de fato, nos foi dado a capacidade, né, a vocação, o nosso chamado é cuidar do ser humano, né? É cuidar do homem, homem com H maiúsculo, né? E dizer ao homem a que ele é chamado, né? Então a gente tem um chamado muito forte, assim, né? Então, quando uma mãe cuida do seu filho e dá a ele, mostra para ele o valor que ele tem enquanto ser humano, nossa, ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, se a gente consegue fazer isso em relação aos filhos, se a gente tem essa visão em relação aos filhos, muita coisa muda na humanidade como um todo, né? Então, nós mulheres, a gente tem esse poder, né? Então, quanto nos é desconfortável quando a gente escuta uma mulher dizer que ela não quer ter filhos, ou que ela, sei lá, se ela não liga para os filhos, se ela terceiriza a educação. E nos é de fato desconfortável porque a gente espera isso de alguma maneira da mulher. Porque é como se isso tivesse inserido na personalidade dela, né? A personalidade feminina, ela pede a maternidade, ela pede o cuidado, ela pede justamente isso, mostrar ao homem para que ele foi chamado, por que ele veio à existência, né? Então, mesmo para as mulheres que não têm filho, porque não podem ter filhos, esse chamado, ele continua dentro da mulher, né? Então, a gente tem esse chamado, esse cuidado. Então, assim, faz muita falta a mulher na sociedade justamente para mostrar às pessoas o quanto as crianças são importantes, os velhos são importantes, os deficientes são importantes, quanto cada ser humano tem uma dignidade e a gente mostra isso com o nosso desejo de cuidado, com o nosso desejo de afeto, com o nosso desejo de fazer com que as pessoas se sintam importantes, né? Então, assim, eu acho que muitas pessoas têm medo de serem mães porque elas não têm noção da transcendência que é o ser mãe, sabe? E ficam só com essa parte difícil da maternidade, que é de fato, ai meu Deus, mas o meu corpo vai ficar horrível, ai meu Deus, mas eu vou precisar, poxa, cuidar dos meus filhos para sempre, talvez eu não tenha condição financeira, ou então eu vou ter que largar o meu trabalho, ou então, sei lá, vai que meu marido me abandona, como é que eu faço? Eu fico aí com essas crianças sozinhas, que de fato vai pesar sobre ela esse cuidado das crianças até o fim, por melhor que o marido seja, por melhor que o homem seja, né? Porque é isso, na educação de uma criança, os dois são importantes, mãe e pai. Só que a ausência materna, ela causa muito mais estrago que uma ausência paterna, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade, ponto, acabou. Né? Eu acho que é uma coisa muito evidente, né? E certas coisas eu acho que até são uma perda de tempo, certas discussões, quando a gente lida com alguma coisa que é biologicamente inevitável, né? Você falando dessa questão de não tem como esse peso não ficar sobre a mãe, foi muito engraçado porque eu experimentei isso na prática hoje. Eu consegui chegar em casa um pouquinho mais cedo, fiquei com a Maria Alice aqui um tempinho, e aí a Camila estava fazendo algumas coisas aqui na cozinha. Eu falei, vou tentar botar ela para dormir. Dei o banho, me sentindo, porque eu estava sentado na sala, ela botou a chupeta, deitou no meu colo. Aí eu falei, nossa, quer dormir comigo hoje? Aí dei o banho, fiz a roupa toda direitinha. Botei ela na poltrona de amamentação lá para deitar depois da mamadeira. Ela olhou para mim, tirou a chupeta e começou a conversar, como se nada tivesse acontecido. Tipo, não é a mamãe. Não fez qualquer associação de que eu estava ali para cuidar do sono dela. Ela queria conversar, ficar brincando de índio, sabe? Exatamente. Tipo, no fim das contas, o que meu pai faz é isso, me divertir. E você vê isso numa menina de 1 ano e 2 meses, que não tem qualquer influência da televisão, da mídia, porque a sua família é machista, te ensinou a ser isso. Ela olhou a diferença de fato e percebeu que existem comportamentos diferentes, né? Necessidades diferentes. Né? Exatamente. Olha, eu vejo aqui em casa, os meninos são todos doentes, né? E assim,
a criança doente, por mais que o pai seja maravilhoso, é tipo, mamãe, mamãe. E tipo, imagina, tem 5 doentes aqui. É tipo, mamãe. Imagina, em potência máxima, assim. Em potência máxima, todo mundo chamando mamãe. E você, olha, na noite passada foi assim uma maravilha, porque o Ítalo tá viajando, né? Obviamente, quando ele tá aqui, dá uma dividida necessária, assim, porque não tem como, né? Fala, olha, o papai vai ter que cuidar de vocês uma parte, porque... Mas, nossa, foi 2 na minha cama, porque estavam com febre. E daí chegou uma hora no meio da noite que eu fui pro sofá para poder escutar o Ângelo, porque estava toda hora chorando. Daí, no meio da noite, veio o Augusto. Daqui a pouco, mais pro final da noite, veio o José. Ficou assim, uma quantidade de criança, assim, mas que todos doentes, enfim, precisando da mãe, não tinha jeito. Assim, foi uma coisa super enrolada, né? Mas mãe é mãe, não tem como. E é justamente essa questão, né, que você falou, assim, acho que vale sempre ressaltar, né, que você colocou de que a maternidade, ela é uma missão, né? Então, existem algumas situações em que as mulheres, a sociedade de uma maneira geral, olha para a maternidade meio que em 2 extremos, assim, meio perigosos, né? De um lado, como se fosse um direito, de outro lado, como se fosse uma obrigação ou uma tarefa a ser cumprida. Né? Porque essa romantização da coisa, ela precisa acontecer num certo equilíbrio, né? Para que não desande de um lado, eu mereço ser mãe, ou eu preciso ser mãe, no sentido de que é uma imposição a mim por uma necessidade social, né? Ou das circunstâncias, né? E não é questionado isso, né? Isso o chamado existe porque ele existe, ponto, né? Da natureza. Né? Então... Exatamente. Eu acho que o que acontece é que a maternidade e a paternidade, elas são consequência do amor entre marido e mulher. Simples assim, né? Então, assim, você acolher uma nova vida é simplesmente maravilhoso. Não é tipo, um boneco que chegou na sua casa e você vai satisfazer de fato um desejo seu, um direito seu. É óbvio que o desejo de ser mãe, ele está na maioria das mulheres saudáveis, né? Principalmente quando a gente encontra alguém que a gente ama mesmo. A gente fala, é quase que uma consequência natural a gente querer se fundir com a outra pessoa. Uma fusão tal que ela vai ter um nome 9 meses depois, né? Tipo, é uma fusão inteira, né? Então, assim, o desejo de mostrar para o outro que, de fato, você está toda ali e que você quer doar-se a si inteiramente. Essa doação, esse dom de si que acontece no casamento, ele, para a mulher, ele é muito real. Porque o dom de si, ele acontece dentro dela, né? Quando ela se decide doar-se completamente, há um ser que vai começar a habitar dentro dela e vai existir um surgimento de uma vida de forma passiva ali, mas que ao mesmo tempo é algo que transforma ela por dentro, né? Quantas vezes a gente não já ouviu falar isso? Olha, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E é verdade, é quase que assim, é óbvio que a gente está falando, eu sempre falo isso, a gente está falando de pessoas normais e de dentro de uma sociedade minimamente saudável, né? Então, quando um bebê vem ao mundo, a mãe, ela simplesmente, ela não consegue não acolher aquela criatura. E ela precisa acolher aquela criatura, porque se ela não acolher, aquela criatura morre. É impressionante, Felipe. É tipo assim, é algo que é a criatura criada mais digna possível e que fica na nossa mão. Enfim, com os outros animais não é assim. Eles meio que, tipo, nasce e eles já conseguem meio que se resolver sozinhos, assim, precisa da mãe em 5 minutos, né? O ser humano não é assim. As crianças,
elas precisam das suas mães, dos seus pais, né? Mas assim, da sua mãe no sentido de alimento, de prover a sobrevivência, né? A sobrevivência. Porque o pai também faz isso, mas é porque a mãe, ela amamenta a criança, né? Ela dá alimento para aquela criança se manter na existência. Então é uma coisa impressionante, assim, o ser humano com o seu valor imenso, com a sua dignidade imensa, ele precisa que um outro ser humano cuide dele, porque senão ele vai perecer. É assim, uma coisa impressionante. Então daí a gente vê o quão valor tem a maternidade. O quão uma mãe precisa estar ciente, não só de colocar os filhos no mundo, mas de educá-los, né? Porque assim, a cultura, tudo que aquela criança vai aprender, ela vai aprender a partir daquela família na qual ela foi inserida. Tipo, é absurdo a gente achar que cada ser humano que nasce e é educado, ele vai aprender tudo por si só. Não vai. Tem muitas correntes de educação que dizem isso, né? Ah, desde que a criança vai descobrir. Desde que ela vai descobrir. Isso é absurdo. É como se a gente quisesse voltar à humanidade do zero. Toda vez que nasce um ser humano, não dá para ser assim, né? Não, a gente vai encher de cultura aquela criança para que ela vá a partir dali e desenvolva-se cada vez, né? A humanidade se desenvolva cada vez mais. Então, nós pais, a gente tem um valor infinito, né? E a própria paternidade, ela é paternidade a partir da vivência da maternidade pela mulher. Uma mulher que viva bem a sua maternidade, ela chama o homem à vivência da paternidade. Ela chama o homem a olhar aquelas crianças com o valor que de fato elas têm. Porque é muito fácil para o homem só se preocupar com a questão financeira. E que não é só se preocupar com a questão financeira, porque a questão financeira é importante, ou com a questão do cuidado físico da família, de ter uma casa e tal. Em geral, o homem está muito preocupado com essas questões externas. E é importante, né? É importante que tenha uma ordem no mundo para que a mãe consiga estar lá com seu filho amamentando, né? Então, assim, o pai tem esse papel. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ver o valor daquelas criaturas que estão ali e precisa saber como se relacionar com elas. Que valor que elas têm, o quanto que elas precisam da atenção dele. E a gente vai mostrar para eles através da nossa maternidade bem vivida. Então, mesmo a paternidade, ela precisa de uma maternidade bem vivida, né? Agora, também é verdade que para uma maternidade ser bem vivida, ela precisa de um homem que mantenha a estrutura para que ela consiga, né? E eu não estou falando aqui só de que da mulher que não trabalha, né? Mesmo que a mulher trabalhe fora, essa realidade precisa acontecer, mesmo que ela trabalhe fora, porque a maternidade ela não pode ser substituída pela paternidade, não pode ser. Então a mulher ela vai ter esse papel e ela precisa, mesmo que ela trabalhe fora, do tempo dela com aquela criança para que de fato ela seja mãe. Sim, eu acho que a gente tem que ter um olhar até muito caridoso, né, com essas mulheres que fazem essa chamada dupla jornada, né? Muitas vezes se sentem pressionadas, porque até pela própria maneira como a gente trabalha muito essas questões, né, do feminino, da sua conexão com a maternidade, e muitas mulheres se sentem muito culpadas porque às vezes, pelas circunstâncias da vida, precisam trabalhar de fato e se dividir. Isso é natural hoje em dia, né, muitas vezes. Sim. E, na verdade, essa é uma realidade possível, né? E a gente deve abraçar a circunstância ali da maneira como é possível e fazer com que aquilo seja o mais seguro, um ambiente mais caridoso possível para o seu filho, né? De alguma forma. Sim, mas eu acho, Felipe, que assim as mulheres elas ficam muito divididas em relação ao trabalho e em relação à maternidade. Sempre as mulheres ficam nessa dúvida. As que estão em casa pensam que poderiam estar trabalhando. E as que estão trabalhando pensam que poderiam estar em casa. E elas vivem nessa constante, tipo, dualidade. Ah, meu Deus, eu tinha que estar mais em casa com meus filhos. Ah, não, eu tinha que estar trabalhando. E ficam nessa constante dualidade mesmo, pensando onde deveriam estar, né? Então, uma coisa que eu acho que a mulher tem que ter na cabeça é que o principal papel dela, se ela tem filhos, né, e se ela é casada,
é com o cuidado do marido e dos filhos. É o principal papel. É o principal papel. O resto é algo que se acrescenta a isso, né? Então, ela precisa, tipo, tudo que ela pensa, ela precisa ter isso na cabeça, essa hierarquia na cabeça, né? Então, e ela tentar fazer, bem, se eu tô em casa agora eu estaria em casa. Se eu tô no trabalho, eu tenho que estar com a minha cabeça no trabalho. Porque senão eu vou ficar pensando, na hora que eu tô em casa, em coisas que eu tinha que estar fazendo no trabalho. E no trabalho, eu tinha que estar pensando nas coisas que eu gostaria de estar com meu filho, né? Então, assim, daí entra a ordem. A gente tentar ter ordem na vida e pensar que, bem, esse é o máximo de tempo que eu posso ficar em casa? É. Então, para de pensar. Para de pensar e viva com o seu trabalho fora e trabalho dentro de casa o mais intensamente possível, para que seja eficaz você estar ali, né? Senão você vai ficar louca. Não tem como, né? E que de fato às vezes é necessário esse trabalho fora de casa. Às vezes não é possível que seja diferente, né? Mas assim, a gente pensar mesmo, pensar na realidade da rotina dos nossos filhos, porque de fato o Chesterton, ele tem no livro dele, que agora eu esqueci o nome, e ele falava sobre quando começou as mulheres a votarem. Ele falou, olha, quando as mulheres começarem a votar, o ninho vai ficar vazio, né? Então, elas vão sair e vai ficar vazio, porque alguém, um olhar feminino precisa existir naquela casa, né? E de fato, se a gente olha as mulheres que trabalham fora de casa, ou mesmo as mulheres que estão trabalhando dentro de casa, mas assim, estão no Instagram, estão fazendo qualquer outra coisa, né? O fato é, se a gente não tá, alguma mulher tem que fazer o nosso papel. Ou vai ser empregada, ou vai ser a nossa mãe, ou vai ser a avó, ou vai ser a professora da escola, ou vai ser a babá. Alguém vai fazer esse papel. Porque é necessário um olhar feminino para que a criança desenvolva. Não dá para fugir disso, né? Então, assim, é bobeira a gente ficar tipo, não, porque eu preciso trabalhar, eu não consigo, não. E a gente terceirizar algo para alguém que não vai ter o olhar e o amor materno para aquela criança. Que todas aquelas outras pessoas, mesmo que seja a nossa mãe, a avó, a professora, a babá, a empregada, cada uma dessas pessoas não tem o olhar que uma mãe tem. Elas vão ter, ou a mãe vai ter um olhar de estar ajudando a filha. Não tem olhar materno, ela tem olhar de vó, né? Ela não tem olhar, essa minha obrigação é educar o meu filho. Nem a babá fala, não, eu não tô aqui para educar. Só que isso não existe. Quando você tá com uma criança, necessariamente você a educa o tempo inteiro. Mesmo se você querendo ou não tem como. As lacunas dentro da educação de uma criança, elas precisam ser preenchidas e elas vão ser preenchidas. Quer a gente queira, de uma maneira ou de outra. Então a gente precisa orientar o máximo possível, estar o máximo possível em casa, pensar, pegar papel e caneta e pensar mesmo. O Joãozinho, o que o Joãozinho precisa melhorar? Precisa melhorar isso, né? Falar com Deus sobre o Joãozinho. Falar com Deus sobre o Joãozinho e falar de Deus para o Joãozinho. Então a gente precisa sentar mesmo, anotar, sabe? Falar com o marido, olha, tô achando que ele tá assim, assim, assado. O que você acha? Muitas vezes o marido vai ter uma visão maravilhosa, diferente da nossa, que estamos ali naquela situação e a gente não consegue ver. Às vezes até porque tem um temperamento diferente do nosso. E ele vai, olha, não vai por aqui. Se você tentar ficar batendo de frente aqui, não vai dar certo. Tenta ir por aqui. E às vezes a gente vai por outro caminho e dá muito mais certo, né? Porque ele tem uma outra visão. Então, assim, expor isso ao marido também é muito importante. Não tentar levar tudo sozinha, né? Sim. E um ponto muito importante que acho que você falou já, até no início você puxou um pouco para isso, da importância do quanto a função materna, né, não ser substituída e não ser profissionalizada ou terceirizada, né, de alguma forma, o quanto isso vai repercutir na sociedade como um todo, né? Porque a gente acaba
a gente já sente a consequência disso atualmente, né? Dessa migração da função materna, ainda que em diferentes realidades, mas esse distanciamento da responsabilidade na criação, na educação. Do quanto a gente tem hoje uma sociedade, talvez, de jovens, adolescentes, ou até adultos jovens já, crescidos, mas não formados, né? Assim, sem um referencial, né? Essas pessoas perdem, porque se a gente começa a entrar numa dinâmica, né, de uma criação em que essa referência materna se perde, vários valores fundamentais para a construção de uma sociedade justa e caridosa também se perdem, né? Exatamente, exatamente. A mulher tem muito esse papel de passar os valores, muito, 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 muito. Muitas vezes até, sei lá, eu penso assim, na educação dos meninos, né? O pai e a mãe, os dois têm um importante papel nos valores a serem passados, e são valores diferentes mesmo. Diferentes, assim. A mãe, ela tem os valores isso, de passar piedade, por exemplo, né? Uma mãe piedosa, ela ensina os filhos a serem piedosos. E muitas vezes, esse vai ser o fio condutor, muitas vezes, para um retorno de encontro com Deus. Né? Sei lá, uma Ave Maria que a criança aprenda quando ela é nova, né? Uma ida à missa. Na hora que ela estiver perdida, ela vai lembrar da oração do anjo da guarda que a mãe fez com ela, né? Então, assim, uma mãe piedosa ajuda muito as crianças a viverem uma piedade. Mas é óbvio que um pai piedoso, principalmente para quem tem meninos, nossa, o quanto é importante, né? Um pai que se ajoelha diante do Santíssimo, por exemplo, meu Deus do céu, né? É tipo assim, a criança entende, caramba, tem um ser aqui que para mim é tudo na vida e para mim ele é a coisa mais maravilhosa que existe e ele está ajoelhado diante de quem precisa se ajoelhar. Né? Então, assim, a criança que cresce assim, nossa, ela cresce com os valores na cabeça dela, né? Assim, que tipo, ela quer ser um homem como o pai, mas ela entende que o pai está submetido a algo que é superior a ele, né? Então, assim, os valores, por exemplo, de cuidado do lar, de respeito a outras mulheres, por exemplo, isso o pai precisa passar. Né? Então, sei lá, na hora que um pai de família, o marido, ele respeita a sua esposa e fala isso claramente, e as crianças veem e escutam isso da pai, olha, mais importante do que vocês é a sua mãe, né? Isso as crianças não vão se sentir diminuídas. Pelo contrário, fala, caramba, melhor coisa do mundo é esses dois estarem bem. Não sei se isso já aconteceu com você. Eu me lembro quando eu era nova, eu falava, gente, o que me dava mais angústia era pensar na possibilidade dos meus pais brigarem. Me dava uma angústia que eu falava, meu Jesus, é como se as suas raízes se desfizessem, se os dois se desfizerem, né? Então, assim, o pai mostrar para as crianças como se cuida de uma mulher, né? E a gente também tá no parquinho, nossa, a gente vai mostrando para as crianças, olha, não, mãe, porque a fulana, não sei o quê. Eu falo para eles, olha, é o seguinte, a fulana pode fazer com vocês o que vocês quiserem. Eu não tô nem aí. Eu não quero vocês discutindo com fulana, entendeu? Ela sempre terá razão. Ela sempre terá razão. Então, tipo, é uma maneira de a gente ir mostrando para as crianças que se deve respeito a outras mulheres, né? Então, de fato, eu não sei se você já viu um experimento, acho que eu falei dele num dos meus aulões, né? É um experimento de que pegava uma sala de educação infantil. E nessa sala, eu colocava era a professora, né, e as crianças. E aí colocava um rapaz trocando uma lâmpada. E aí ele deixa a lâmpada cair. Na hora, as crianças olham para a professora. Eles não olham nem para a lâmpada e nem para o rapaz. Né? Então, eles querem saber, olham para ela no sentido assim, o que a gente faz? A gente chora, a gente se desespera, a gente ajuda o cara. Né? O que a gente faz? Então, a mãe... Né? Esse olhar feminino tem esse poder das crianças olharem para a gente e saber modular os afetos, né? Modular como que eu lido com aquela situação, como eu lido com a minha doença. Na hora que os meus filhos estão doentes, eu choro, me desespero ou não? Eu, sei lá, ofereço, eu tento me controlar com a minha dor.
né? Eu tento não dar trabalho para os outros, né? Enfim, né? Isso tudo são valores que, de fato, você vai mostrando para os seus filhos, né? E se você não está presente e não tem um outro olhar feminino para ensinando essas modulações para eles, como eles devem agir no mundo, isso se perde. Eles vão começar a agir de acordo com os próprios quase que instintos, assim, né? Com as próprias inclinações. E que muitas vezes não são as melhores. A gente sabe que a gente tem mais inclinações. Então, a gente está ali justamente para modular isso, né? Modular como se lida com o irmão, modular como é que se lida com a pessoa que trabalha na sua casa, né? Modular como você lida com a sua avó, com a avó das crianças, modular como é que você lida com a sua sogra, né? Então, assim, esses valores, eles precisam ser passados e eles não são passados através de cartilhas de virtudes. Eles são passados através do dia a dia, né? Eles são passados através de convivência. A gente não pode menosprezar, né, o valor do exemplo, né, dessa vivência no dia a dia. Isso tem tudo a ver com essa angústia que a gente vive hoje em dia de tentar resgatar o cuidado, a admiração, o respeito pela mulher na base da ideologia, do convencimento. Porque não adianta você dar um texto para a pessoa ler. Ela precisa viver isso. Na palestra que eu dei no final de semana, me perguntaram assim, mas como é que a gente faz para os meninos terem um olhar para a mulher do valor que ela de fato tem? Eu falei, olha, eu vou te falar, se os seus filhos, meninos, eu tô falando porque eu tenho filhos meninos, né? Eles veem você enquanto mãe cuidando de outros meninos e o quanto isso te desgasta, o quanto te desgasta o cuidado da casa, o quanto te desgasta ter um bebê na barriga, o quanto te desgasta amamentar, o quanto eles veem você acordando de madrugada para poder cuidar de um bebê, eles não só eles sabem o que é uma mulher, eles veem uma mulher agir. Eles veem o quanto que ela precisa de ajuda nesse sentido, né? O quanto que ela tem valor de fato, pela quantidade de coisas que ela faz. Então, o que muitas vezes, eu falei isso na palestra, né? O que muitas vezes as próprias mães fazem na hora que elas têm um segundo bebê, elas pegam o primeiro e botam na creche, né? Eu entendo, muitas vezes é difícil mesmo, é exigente. Só que você tira a possibilidade da criança ver o que é a vida real acontecendo, né? O que qual foram os cuidados que você teve com o primeiro e que ele não viu, porque ele era a criança cuidada. Mas aí ele vê, sei lá, o meu filho hoje de 9, 10 anos, vê o cuidado que eu tenho com o Ângelo, que é pequenininho. Ele fala, nossa, minha mãe cuidou assim de mim. Olha o quanto minha mãe me ama. Olha, minha mãe me segurou. Tem uma coisa muito peculiar nisso, né? Que acho que é um pensamento que eu vejo muito nas mulheres. Até, assim, das que estão começando a ter filhos, né? E tem, por exemplo, o segundo. E vem muito assim, não, eu tenho muito medo de não dar para esse toda a atenção e a exclusividade que eu dei para o outro. Sim. E aí é esse movimento natural, né? O primeiro, quando for para a escola, eu tenho o segundo. Ou, quando eu tiver o segundo, o outro vai para a escola. Para que dê esse cuidado, né? Como se a vida fosse a mesma para todo mundo. Como se as pessoas não fossem pessoas diferentes umas das outras. Exato. A vivência da educação do segundo filho vai ser diferente do terceiro, do quarto. E eles vão ser pessoas diferentes justamente por isso. Justamente por isso. E é maravilhoso que seja assim. É maravilhoso que seja assim, meu Deus do céu. Eu acho justamente isso. Você não vai dar a mesma educação que você deu pro seu mais velho, graças a Deus. A chance de você ter feito um monte de coisa errada com o primeiro filho é enorme, porque você não sabia ser mãe, né? Você tinha toda a sua atenção voltada para aquela criança. Então, a gente exagerava em algumas coisas, pecava em outras coisas, né? Outro dia perguntaram assim, como é que é a sua paciência? Eu falo, olha, a minha paciência com o meu primeiro filho, ela praticamente não existia. Gente, quando ele acordava de madrugada, eu achei que fosse tirar de letra, porque eu falei, eu acordo de 3 em 3 horas para poder ver paciente no CTI, entendeu? Eu falei, vai ser mole. Vai ser mole, eu já dou plantão de madrugada, eu já tenho um ritmo frenético, vai ser só cuidar de um bebê, eu sei amamentar e não sei o quê. Nossa, eu vi que não era nada daquilo. E a minha falta de paciência com ele, por privação de sono, por não saber o que fazer,
Meu Deus, coitado. Eu hoje penso, o pessoal pergunta quem mais chorou? Eu falo, foi o meu primeiro filho. Mas assim, hoje eu não acho que seja culpa dele. Paulo, não é possível, cara, não é possível. Justamente o primeiro filho. Mas, cara, eu queria só dar a mamar de 3 em 3 horas. Eu não queria que ele ficasse manhoso. Então eu deixava ele no carrinho chorando. Gente, hoje o Ângelo, eu brinco que eu sou uma mãe vó, Felipe. Ele chora, eu pego ele na hora. Entendeu? Ele não tem o mínimo problema de dar carinho para meus filhos, entendeu? Depois as coisas se ajeitam. E são todos super educados igual, entendeu? Então, assim, a gente fica, às vezes, até com medo de dar carinho para o primeiro filho, com medo de que esse carinho vai estragar ele. Só que à medida que o tempo vai passando, você entende que carinho não estraga ninguém. Não estraga ninguém. Você vai dar amor, vai dar carinho, mas também vai ser firme ao mesmo tempo. Hoje o Ângelo acorda de madrugada, nossa, eu acordo como se, entendeu? Como se nada, assim. É até engraçado, e foi justamente o que eu estava falando com você no domingo, né? Quando a gente se encontrou lá. Porque muitas vezes você estava até comentando, brincando, né? Ah, não sei o que, a idade está passando, não sei o que. E eu falei, realmente os problemas até começam a aparecer mais, mas a nossa capacidade de resolvê-los também aumenta muito. Aumenta muito. Essa sobrecarga, acho que ela é muito mais compensada pela maturidade. Exato. Por isso que eu digo, nossa, é maravilhoso ficar velho. É maravilhoso, a gente vai tendo maturidade em relação aos problemas, entendeu? E a gente vai entendendo e não se assustando tanto com eles. A gente não se assusta. Eu fico pensando assim, gente, se no meu primeiro filho o meu marido tivesse que viajar e eu fosse ficar sozinha com ele, eu ia estar 30 mil vezes mais preocupada do que agora, com ele viajando, eu sozinha com os 6, minhas 2 funcionárias também doentes, não estão aqui, eu doente, ou seja, falei, gente. Mas assim, a gente ri das coisas e fala, cara, tá bom, tudo bem, não é a coisa mais fácil do mundo, mas assim, essa é a vida, entende? Não vou ficar com raiva dele. Precisou viajar, paciência e pronto, e vamos bola pra frente, né? Mas isso só vem com a maturidade, de fato, né? E o que é maravilhoso, né? E assim, ter as crianças também nos trouxe muita maturidade, tanto para mim quanto para ele, em relação a ver o trabalho, o valor que o trabalho tem, em relação ao nosso casamento, em relação a muitas coisas, né? É claro que traz o seu cansaço físico, não é? A gente não pode negar isso. É óbvio que uma gestação aos 36 é muito diferente de uma gestação aos 26. Necessariamente, até porque o abdômen já não é mais o mesmo, assoalho pélvico já não é mais o mesmo, a nosso cansaço físico já não é mais o mesmo. Você já tem mais 5, 6 crianças para poder cuidar, né? Mas também a gente olha essas questões com outro olhar. Com menos pena de você, eu acho, né? Sim. Com menos pena própria, assim, né? Claro. E eu acho que também muitas pessoas têm medo ou hesitam, né? No pensamento de ter o próximo. E às vezes passam uma vida inteira de casal se resguardando de algo que viria e acrescentaria muito mais do que tiraria, né? Sim. Você pode dizer de cadeira, né? Mas eu, como bom melancólico, tinha muito medo de ter filho, por toda a perda do planejamento, daquela planilha toda montada, pode ser perturbado. E eu comentava isso ontem na live com a Camila, né? Que você até apareceu lá um tempinho, e eu tava falando sobre isso. De que como eu me tornei uma pessoa muito melhor quando eu comecei a perder o controle das coisas. Sim, entregar mais de cabeça. Porque você está fora ali tantas vezes olhando aquilo acontecer tudo direitinho na sua mão. Quando chega um filho, você percebe que você não é ninguém. E isso já é um grande ensinamento para tudo. Porque quando você percebe que você não é ninguém, o seu relacionamento com as pessoas começa a melhorar também. Que você diminui, né, diante dos outros. Exatamente. Nossa, os filhos fazem muito isso, assim. O quanto que você gostaria de estar fazendo uma coisa e não pode. Assim, nossa, muitas vezes me perguntam isso, Felipe. Ah, Sâmia, que horas você descansa? Eu respondo, requesca de empate. Vamos descansar na eternidade, né? Mas eu, de fato, acho que a gente tem que acabar a vida espremidas como limão, entendeu? Você tem muito tempo de sobra, tem muito tempo para você cuidar de você mesma. Assim, a chance de você ficar pensando besteira e fazer besteira é enorme.
entende? E os filhos, eles permitem isso, que você dê o verdadeiro peso às coisas, entendeu? Uma refeição é só uma refeição, sabe? Que parece que tem que ser, né? Tipo, hoje em dia tu vai pro restaurante, fica lá 2, 3 horas comendo, sabe? Mas, cara, é tipo, 5 minutos fazendo isso aqui e vai fazer outra coisa, entendeu? Isso é quando você consegue, não tem que comer com criança no colo, entendeu? Então, assim, isso não tem nada demais, isso é, de fato, a vida, entende? Então, assim, a gente ficar pensando muito no tempo que eu gostaria pra mim, poxa vida, mas eu vou perder tempo pra mim, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Fala, cara, mas quantas coisas você vai ganhar? Quantas coisas você vai ganhar? Né? Assim, amar uma criança, nossa, dilata o nosso coração de uma maneira incrível, né? Agora, muitas vezes, por que as pessoas também não conseguem perceber a felicidade de ter um novo ser humano dentro da própria casa? Porque a consciência tá totalmente louca. Tá com os seus valores e o que se vê como importante em outras coisas, né? Então, isso realmente dificulta muito, porque você não consegue ver algo que tá ali na sua cara. Porque o egoísmo é tanto, né? O seu pensamento de que você precisa, que você tem, que você não sei o que você não sei o que lá, que você não consegue ver o valor em amamentar uma criança, você não consegue ver um valor em olhar para ela, sentar com ela e brincar com ela, você não consegue ver o valor nessas pequenas coisas, né? E aí você fica pensando só em você, em você, em você, em você, em você, eu. E aí você começa a achar que a maternidade é um caos. Sim. Porque você só pensa em você. Sim. E veja como é interessante, né? Porque não foi por acaso essa sequência de temas assim que a gente colocou ao longo da semana. Eu comecei falando de fragilidade da mulher, falei de feminino. Hoje a gente veio caminhando para essa questão da maternidade e você olhar para a maternidade, para a maneira como ela muitas vezes é colocada em segundo plano hoje, tem muito a ver com a maneira como a gente colocou em segundo plano aquilo que não é tão, que não salta tanto aos olhos, né? Quando você vê muitas vezes uma pessoa sendo exaltada por alguma coisa grandiosa que ela fez, muitas vezes existe todo um esforço por trás da criação dos pais, por exemplo, que nunca vai ser evidente. Nunca vai Né? ser. Mas um pai e uma mãe que veem seu filho realizando grandes feitos, a vaidade dele está sendo alimentada pelo feito daquela pessoa que ama, né? E a vinda do filho ensina muito isso pra gente, né? De que viver se doar. Né? Olha, É isso que dá sentido, né? Vou te falar, essa semana aconteceu uma coisa ruim, mas que, assim, nos ajuda a olhar para isso que você está falando. Uma amiga minha descobriu que foi traída pelo marido, né? E aí, minha filha, tadinha, ela tava péssima, obviamente, horrível e tal. E aí ela falou, não, porque eu não fui criada com esses valores. Isso pra mim é um absurdo. Eu falei, mas você tá certa, é um absurdo mesmo. É um absurdo mesmo. Agora, pensa bem, você não sabe se o seu pai e a sua mãe passaram por essa realidade. E nem é pra você saber, eu nem quero que você pergunte pra ele, não. Mas talvez eles tenham passado por essa realidade e o seu pai tá sendo a pessoa que você tá indo lá conversar sobre o seu marido. Entende? Então, o seu pai é para você uma referência. Talvez a sua mãe tenha permitido que ele se mantivesse essa referência. Entende? Então, a gente não sabe o que aconteceu para trás, de fato. Né? A gente não sabe o valor que teve a mãe e o pai ao manterem um casamento, né? Que permitiram passar esses valores para a filha. Né? E que, obviamente, ela uma jovem está lidando com essa situação, não está sabendo muito bem como lidar, né? Mas assim, quantos casamentos não passaram por essas circunstâncias e precisam se reestruturar, né? Muitas vezes pelo bem dos filhos. Os filhos muitas vezes são essa não que eu ache que assim que os casamentos precisam se manter por causa dos filhos. Os casamentos precisam se manter por causa do marido e da mulher. Né? Agora, muitas vezes, nesses momentos turbulentos, os filhos, eles são o alvo para o qual os dois vão olhar ao mesmo tempo. Senão, um e outro ia olhar, a mulher ia olhar para o marido ia olhar para a mulher, e talvez eles não se reconheçam, talvez eles estejam chateados,
talvez eles tenham muitas queixas um do outro e não consigam por si só. Então, muitas vezes, os filhos vão ser esse alvo comum, né? Mas eu falei para ela, eu falei, talvez os seus pais passaram por isso e tá aí você com os seus valores, né? E tá essa mulher forte que você é, justamente porque eles aguentaram o tranco, entende? Então, porque ela não conseguia, que na hora que ela soube, coitada, ela não conseguia nem pensar. Ela falou, não tem nada a perder. Eu falei, cara, tem muita coisa. Você tem muita coisa. Você tem, seu marido tem, seus filhos têm, as outras famílias ao redor têm. Então, calma, vamos tomar as decisões com calma, né? Mas então é isso, né? A gente precisa manter os valores muitas vezes as pessoas não saberão, os nossos filhos não vão saber as dificuldades que a gente passou e que permitiram que esses valores firmes ficassem até o fim. E eles, enquanto adultos, eles não têm noção, nossa, da missa metade. Eu tenho noção disso. Eu falo, gente, eu não tenho noção da missa metade do que os meus pais passaram, né? O fato é, estão os dois casados lá firmes e eu, enquanto filha, consigo ver os dois quanto um casal forte. E é de fato isso que importa. E as pessoas ao redor também, né? E acho que é por isso mesmo que a gente precisa, né, de fato, exaltar e lutar por essa instituição que é, de fato, a família, não enquanto um preceito, né, cumprir um preceito, mas enquanto realmente ser um núcleo formador de caráter mesmo, né? Exatamente. Isso depende a continuidade da nossa espécie, digamos Exato, assim. De uma maneira diferente. Mas o que eu quis falar no início, em relação a qual é a vocação da mulher, qual é o chamado da mulher, que é de fato mostrar, foi dado a ela a própria humanidade. Então, se a mulher nega a humanidade a ela mesma, a humanidade está fadada à extinção. Então, o nosso papel, de fato, é cuidar de cada homem como ele se fosse único. Então, assim, é nosso papel. As feministas podem dizer que não é, que eu não quero ter filhos. Outro dia eu tava vendo uma entrevista e a menina falava, nossa, não, vegana e tal. E ela dizia, não, eu não quero ter filhos. Eu não vou colocar no mundo mais um ser humano para poder consumir tudo que esse planeta tem. E Jesus do céu, fala, olha, você vai colocar um ser humano no mundo para que esse ser humano faça a diferença no mundo. Você não vai colocar para que ele consuma o mundo. Você vai colocar ele no mundo para que ele dê vida ao mundo. Entende? Então é uma outra visão, assim, né? Tipo, mas como é que eu vou colocar um ser humano no mundo, num mundo tão ruim do jeito que ele tá? Justamente, você vai educar um ser humano para que o mundo não esteja ruim dessa maneira, né? E você consiga colocar bons valores no mundo. Não é o contrário, a gente fica numa atitude passiva. Só que você, assim, é muito mais difícil essa atitude ativa. Tipo assim, cara, não, eu tenho uma grande responsabilidade, né? E eu vou colocar os meios para que eu faça. Então, a mulher não pode se negar a isso. Se ela nega isso, ela nega a humanidade a ela própria. Sim. É uma coisa grave. Gravíssimo. Então, se nós mulheres perdemos isso, Felipe, ferrou. Não vão ser os homens que vão botar isso. Sim. Não vão. Eles vão na onda delas. As mulheres precisam ser as próprias protagonistas, né? As próprias protagonistas e cuidadoras dessa realidade. Só que hoje a gente vive uma coisa contrária. São as mulheres que querem abortar, são as mulheres que querem dizer meu corpo, minhas regras, são as mulheres que não querem cuidar dos seus filhos e querem ir trabalhar fora. São as mulheres que querem ter uma vida sexual ativa, sem compromisso, sem nada. Eu falo, meu Deus do céu, gente, vocês estão loucas. É um pensamento suicida, né? É um pensamento suicida. É um pensamento suicida, é uma coisa de maluco, né? Enfim, e eu acho que hoje a gente está numa realidade, Felipe, que a mulher pode escolher. Ela pode escolher ser mãe e ela pode escolher, ao mesmo tempo que é mãe, ela pode influir na sociedade, entende? Ela tem uma grande capacidade de fazer isso. Inclusive, de ensinar para o homem como ele tem que agir. Entende? Não é assim, eu vou ser mãe e tal, e vai ser uma vida pacata e não sei o quê. Não precisa ser assim. Olha a internet aí. Olha a gente aqui falando sobre essas coisas, entende? Você pode colocar a boca no trombone. Pode falar muitas coisas, né?
E esse trabalho se tornou muito mais fácil, né? Nesse ponto de vista, a gente consegue alcançar mais as pessoas. É. Acho que as mulheres que estão assistindo a gente hoje nessa live precisam ter essa consciência de que se o mundo diminui de alguma forma essa função singela, frágil de ser mulher, de ser mãe, é porque provavelmente ela está no caminho certo, porque a sociedade perdeu esse valor daquilo que é exaltar aquilo que é pequeno, que não salta aos olhos, né? Exato. E olha, eu acho que uma mãe, uma mulher que seja mãe, ela não tem nada de frágil, Felipe, de verdade. Sim. Nada. Ela tem uma fortaleza interior imensa. Imensa. Só que, de fato, o que você falou é verdade. É oculta aos olhos. Uhum. Então, o ser humano não quer ficar oculto para os outros. A mulher, ela tem um papel de ser alicerce. Alicerce oculto sem que ninguém veja o seu próprio trabalho. Então, ela quer ser reconhecida. Ela quer ser reconhecida como o homem é reconhecido, né? Então, ela está em busca de uma coisa que não é própria dela. Ela está em busca que as pessoas olhem algo e que digam, nossa, como você é maravilhosa, como você faz não sei o quê, como você... Só que o nosso trabalho primordial não é esse. O nosso trabalho primordial é educar crianças no dia a dia, é fazer da nossa família uma fortaleza para que essas crianças possam agir no mundo, que se tornem adultos, que ajam no mundo e que possam, de fato, né, fazer diferença na sociedade. Só que é um trabalho que ninguém vê, né? Exatamente. E aí o orgulho não permite, né? A gente começa... Essa palavra orgulho acho que define muito, né, a maneira como a gente tem vivido hoje. E por isso que tantas vezes a mulher é condenada, né? O Ítalo causou um grande furor aí na sociedade quando falou sobre submissão. E essa palavra é loucura hoje, né? Aos olhos das pessoas quando se fala nisso, porque é sempre o eu na frente. Né? E as mulheres, os homens, ou quem quer que seja, antes da gente pensar em qual é a função da mulher, qual é a função do homem, a maternidade é isso, a paternidade é aquilo, a gente nunca vai conseguir entender isso se a gente não entender o que é amar, que é dar a vida, né? Dar vida ao outro e dar a vida pelo outro. Sim. Se a gente não entende que essa é a dinâmica da nossa existência, né? O que dá sentido a nós é isso, é se doar. Você, tantas vezes você então, fala aqui, né? Sobre sair da vida espremido como limão, sim. Né? E as pessoas se privam muito disso hoje em dia, né? Não querem estar nessa posição de ser o limão esmagado ali, né? No final das contas, né? Exatamente. A gente perde o sentido disso e muitas vezes as pessoas são criticadas, as mulheres são criticadas, né? Porque você assume essa responsabilidade, que é você que tem que criar, você que tem que cuidar. Sim, e que bonito assumir. Não, é minha mesmo. Então, o que acontece, Felipe, é que o que eu estava falando lá no início da live, que a gente falava sobre olhar as coisas como de fato elas são, no sentido seguinte, olha, você ter filhos, você educar os seus filhos, você de fato assume um grande risco. Você assume o grande risco, de fato, de você ficar viúva e de você não ter a pessoa do seu lado. Do cara, de repente, querer ir embora e você ficar sozinha. Ninguém tá livre disso. Né? Então, você assume o risco. Você fala, gente, mas como é que você vai fazer isso? E depois, como é que você faz para educar essas crianças? Sinceramente, deixa comigo. Entendeu? Eu acho que a mulher tem que ser assim, entendeu? Cara, o homem vai olhar para aquilo e falar, cara, eu sou um bosta mesmo. Eu sou um bosta. Eu sou um bosta que deixei uma mulher com vários filhos, ou sei lá, com 1, 2 filhos, e fui embora em busca da vida, entendeu? E tem vários que fazem esse tipo de coisa, entendeu? E sei lá, eu acho que assim, a minha visão é que não dá pra gente tomar decisões baseada em desastres possíveis, entende? Não dá, entendeu? E se o desastre acontecer, a gente vai assumir e a gente vai conseguir resolver, entendeu? A gente vai conseguir. A gente vai conseguir porque eu acho que a mulher tem essa força interior, sabe? O que não dá é que pra gente já presumir que já vai dar errado. Você fala, não vou entrar nessa. Não vou entrar nesse casamento, não vou entrar em ter filhos. Enfim, que não pode ser que dê muito certo. Pode ser que dê muito certo. E esse é o nosso papel, entende? Só que também isso tá na nossa mão. Isso tá na nossa mão, de alguma maneira.
E a gente acha que não pode se privar, né, de tentar viver isso, né? Porque quando a gente se omite, é que a gente deixa aquelas mais inclinações tomarem conta mesmo do Exato. comportamento de todo mundo. E também não vai dar certo. Sim. A omissão Esse é já um é problema. certo. Você vai viver acuado já. Em vez de você viver assumindo um risco, você vai viver assumindo um medo. Sim. Um horror. Se der errado, deu. Beijo, tchau. Já era. Acho que falando em beijo, tchau, tô tentando controlar aqui o tempo. Eu perdi meio que o começo. O Instagram não fala muito aqui quando a gente está em dupla, né? A contagem regressiva sim. E eu também não sei não, Felipe. Pois é. Eu acho que a gente deve ter entrado o quê? Umas 10 para as 10? 10 para as 10, né? Eu acho que deve ter sido por aí. É. Não, a gente já pode se despedir, qualquer coisa. Acontece que... Exatamente, eu não queria, na verdade, eu não queria correr o risco de terminar essa live sem te agradecer infinitamente, porque né, a gente estava ali nessa tentativa ali há algum tempo de fazer isso acontecer, porque com vai ou não vai? Crianças doentes em casa. Sim. E assim... Não, quando o Ângelo dormiu, Felipe, eu falei, gente, o Felipe tem um poder, gente, ele é poder da oração. Eu falei, caraca, sinistro, porque tadinho, ele tá muito bichadinho, tadinho. Aí eu falei, cara, ele dormiu 9h30, eu falei, opa, vamos botar uma maquiagem na cara e vamos falar tudo que vai dar certo. E assim, com certeza, acho que tá fazendo muita diferença na vida das mulheres, assim, que às vezes falta essa palavra, né? E não adianta, a gente não tem como ficar trazendo ideias, a gente precisa trazer exemplos reais de mulheres que vivem isso na prática e que são incentivo pela sua história, né? Não porque elas pensam, mas pelo que elas vivem. Eu queria te agradecer muito aí Isso, obrigada a você. Pela força que você deu por todas essas mulheres aí hoje. Obrigada a você. Olha, eu fiquei pensando, falei, gente, o que eu vou falar sobre maternidade? Ainda bem que você fez um monte de perguntas e eu blá, 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 blá. Eu sempre falo pra Mila lá, que faz as coisas das aulas, falo, gente, o que eu mais gosto é responder pergunta. Fácil, adoro! Né? É muito mais fácil do que você montar uma aula, né? Eu já vim com algumas coisas na cabeça por curiosidade própria até. Né? Não estava muito pensado, mas até pela experiência que eu e Camila vamos ter aqui. Camila tá no camarote aqui sentado, manda um coraçãozinho para você. Manda um beijo para ela. Tá bom. Vai lá cuidar das crianças. E descansar também, né? Porque agora... Exatamente. Vou dormir enquanto eles estão dormindo. Isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada a você. Um beijo grande.